Irmãos e irmãs, esse é o terceiro domingo da Quaresma. E o terceiro domingo da Quaresma é dedicado ao tema, sempre com uma imagem batismal, o tema da água. Nós vimos a água que brota da pedra na primeira leitura e o vimos no Evangelho. Então, a Quaresma nos leva para a Vigília Pascal, você sabe disso. Celebração na qual é o dia mais propício para celebrar o batismo, sobretudo os adultos, aqueles que pedem à igreja a fé. E celebração na qual todos nós já batizados renovamos, agradecemos o nosso batismo. Para isso, os domingos da Quaresma vão criando para nós aquilo que deveria estar acontecendo dentro de alguém que na Vigília Pascal vai pedir algum sacramento à igreja. E deve também ser o fruto daquele que da igreja já recebeu os sacramentos e uma vez por ano vai renovar todos os sacramentos da vida, renovando o sacramento primeiro, que é o batismo. Então, primeiro domingo, nós ouvimos as tentações de Jesus no deserto, Jesus que vence o diabo pelo poder da palavra. Aquele que quer pedir algum sacramento da igreja na Vigília Pascal, ou que vai renovar o seu batismo, tem que ser alguém que aprendeu a lutar e a vencer o diabo pela palavra. Não pode mais ser alguém que diz, complicado, né? Eu sei que está errado, mas se você for ver, padre, é difícil, porque hoje em dia é assim mesmo. Então quem vive baseado na Tati, na Pati, na Rafa, na Dani, na Gila, na Feia, no Buiú, no Gilzinho, você não pode nem pedir nada para a igreja na vigília, não deveria pedir, só vai aumentar o teu pecado. Como não deveria nem vir renovar. A vigília pascal é para quem aprendeu que no deserto e nas tentações da vida, pouco importa se eu gosto ou não gosto de pão, se eu estou ou não estou com fome. É para quem entendeu que a vida é assim, está escrito. E sobretudo, o primeiro do está escrito, que Jesus cita, que é o não só de pão vive o homem, mas da palavra, se vive da palavra. Quem não quer viver a partir da palavra, porque hoje em dia é difícil. Quem não quer viver a partir da palavra, porque homem o senhor sabe como é que é. Quem não quer viver a partir da palavra, porque a gente que tem criança chorando é difícil. Quem não quer viver a partir da palavra, porque é jovem, vai falar isso para um jovem, não pode nem pedir, nem deveria vir agradecer. Depois, isso vai ecoando no evangelho de cada dia, de segunda a sábado, que com tristeza eu tenho que dizer essa verdade. A esmagadora maioria de vocês não escuta o evangelho diariamente. Aí vem o segundo domingo da Quaresma, que é a transfiguração. Essa palavra que vence o diabo, ela também transfigura o nosso olhar em relação a Jesus. Quando Pedro, Tiago e João, que conviviam com Jesus todos os dias, veem Jesus naquela cena, né? O céu desce na terra, Jesus brilha, flutua, ele está no meio de uma nuvem, do lado dele tem Elias e Moisés, os grandes dois nomes do Antigo Testamento, e aí então, eles têm o olhar transfigurado. Esse Jesus que tem barba, cabelo, que anda com a gente, que dorme com a gente, esse homem não é homem, esse homem é divino. Não pode pedir nada para a igreja na Vigília Pascal. Quem compara Jesus com Buda, Maomé, psicólogo, sociólogo, minha tia falou, minha vizinha disse, não pode, nem deveria vir agradecer. Aí lá no domingo passado, Deus fala do meio da nuvem, né? Esse é o meu filho amado, escutai o que ele diz. Essa palavra transfigura o nosso olhar a respeito de quem é Jesus. Então a gente passa a perceber Jesus e ver Jesus, para além das aparências. O que é ter o olhar transfigurado? Você vem à missa, você de fato vê Jesus na Eucaristia? Às vezes eu fico com a impressão que não. Você vai me dizer que sim, mas aí eu olho para esse chiclete que você está mascando, eu acho que não. Você vai me dizer que sim, mas aí eu vejo você mexendo no cabelo, arrancando unha, colocando a filha no colo, assim, uma moçona desse tamanho aqui, e fazendo dengo na cabelo dele. Eu acho que nem o pai entende onde ele está, porque se entendesse ele fazia, senta direito menina, presta atenção, nós estamos na missa, olha lá para o padre. É farinha e água ou é Jesus? Nós aqui reunidos, somos um bando de idiota, Maria vai com as outras, ou nós somos a igreja, o corpo de Cristo? Transfiguração significa ver além da figura. E aí, claro, essa palavra também nos transfigura das desfigurações do pecado, das más inclinações. Porque eu sou assim mesmo. Minha mãe era nervosa, mas você casou sabendo. Então, você é desfigurada pela histeria, pela ira. Jesus não vai te transfigurar não, dona Onça? Não é porque eu sou assim, padre. Se eu não tenho certeza, eu não faço, eu não falo. Graças a Deus, eu falo para a mulher, karma que tudo se ajeita. Acho que eu herdei isso do meu pai, sabe? Traduzindo, a casa está caindo, está pegando fogo, o senhor não pensou nem em levantar do sofá ainda. O senhor está desfigurado de preguiça, de medo, de omissão. O senhor não pensa em se transfigurar com Jesus?
Transfigurar o olhar. Eu sei que Jesus é mais do que aparência. Eu sei que a Eucaristia é mais que aparência. E deixar-se transfigurar pela palavra, para a gente não ser desfigurado pelo pecado. Não pode vir na vigília pedir nada para a igreja quem não está entendendo o que eu estou falando aqui. Como não deveria vir celebrar e agradecer o batismo quem... Aí nós chegamos nesse terceiro domingo, da Samaritana, uma mulher que vivia uma vida sofrida. Mas deixa eu dar o spoilerzinho, né? Eu já volto na homilia. Aí vai vir o domingo que vem. A cura do cego na piscina de Betesda, passa barro, limpa o olho, que é uma imagem, né, de Deus que fez Adão e Eva do barro, Jesus que faz barro, passa no olho do ser humano, para que o ser humano enxergue Jesus. E aquele cego do domingo que vem vai ajoelhar e adorar Jesus. Então não pode vir pedir nada para a igreja, nem pode vir agradecer quem ainda não abriu os olhos e saiu da cegueira de entender Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Aí vai vir o quinto domingo da quaresma, a ressurreição de Lázaro. Lázaro vem para fora. E aí o evangelho vai terminar dizendo assim: por causa de Lázaro, muitos começaram a acreditar em Jesus, e por isso os judeus decidiram matar Jesus e também Lázaro. Não pode vir na vigília pascal pedir nada para a igreja, nem pode vir agradecer quem não está disposto a morrer por Jesus, ser perseguido por ele. Fala para quem está do seu lado: quanta coisa linda são esses domingos, né? Olha, fala assim: eu já sabia tudo isso, mas foi bom ele relembrar você, né? Eu já sabia. Agora vamos ficar nesse terceiro domingo então. É o domingo da sede, é o domingo da água, é o domingo de quem é Jesus. Jesus é o dom de Deus. Jesus falou para aquela mulher: se conhecesses o dom de Deus, minha filha. Então quem é Jesus? Jesus é o dom de Deus, Ele é o presente de Deus, Ele é a gratuidade de Deus. Ele está prefigurado em muitos momentos do Antigo Testamento. A liturgia de hoje nos dá um. Prefigurado na rocha que faz brotar água. Moisés está com aquele povo maluco, reclamão e dramático. Povo ingrato que pressupõe o mal. Moisés os liberta, né, do Egito, as 10 pragas do Egito. Moisés abre o mar, Moisés anda com o povo. E certa feita, o povo começou a ter que racionar água. Não tinha muita água naquela caminhada, estava difícil de achar um corguinho. Eles começaram a guardar água. E eles começaram a ver que por uns dias ia ter que tomar 2 dedinhos de água cada um. Não dá para tomar aquele golão. Ah, meu filho, o ingrato não precisa de muito. Se rebelaram contra Deus, contra Moisés, e aí falaram: ó, o impropério. Moisés, por que nos tiraste do Egito? Foi para nos matar de sede aqui nesse deserto? Se eu fosse o Moisés, eu respondia. Ele não respondeu, né? Que ele era santo. Eu ia responder. Eu ia falar: foi. Eu fiz as 10 pragas do Egito, eu deixei o meu descanso, minha aposentadoria, para libertar vocês, para abrir o mar, para matar vocês de sede. Foi para isso. Olha que injustiça com Moisés. Foi para nos matar de sede que nos trouxeste aqui. Você pensar isso do Moisés. Tem gente que é muito rasa, né? Tem gente que é muito vulgar. Tem gente que é muito ingrata. Ah, foi para matar nós de sede com Moisés. Ah, lava a boca. Que isso? É que o Moisés era muito santo. Muito santo, mas por 3 vezes, ao longo dessa caminhada, ele pede para Deus para morrer. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você e a sua língua tem feito quem anda com você pedir para morrer? Hein? Ergue as mãos as mulheres. Já sabe que vai apanhar elas, né? Faz assim. Pode erguer, meu anjo. Erga a mão as mulheres. Baixa a mão as mulheres. Filha, você e a tua língua faz o teu marido sentir vontade de morrer? E tem homem que não opta por uma corda, nem por pular de uma ponte. Ele opta por cachaça, celular. A língua é o chicote do diabo. Você e esse teu falatório. Você e essa tua eterna insatisfação. Quando é que as mulheres vão entender que tudo na vida tem mais de um jeito de fazer? E que o teu marido não pensa com o seu cérebro, ele pensa com o dele. Então quando ele decide fazer algo, você pede para ele fazer algo, ele vai lá e faz algo que podia ter sido diferente, mas ele fez daquele jeito. Quando é que a senhora vai aprender a ficar quieta? E quantos homens sentem todo tipo de medo quando tem que voltar para casa? Tem os preguiçosos, tem os baderneiros, tem os malucos da cabeça, tem. Já eu chego neles, eu já estou chegando neles, eu ainda estou terminando com as mulheres. Mas tem muito homem que sente todo e qualquer tipo de medo. Filho que tem todo e qualquer tipo de medo da mãe.
Porque tem gente que, se eu ficar te ouvindo, eu sinto vontade de morrer. Moisés, por 3 vezes, vai pedir para Deus: Senhor, me mata. Está na Bíblia que você não lê. Eu não aguento este povo, que sempre que vai abrir a boca, é ingrato, é pesado e é injusto. Que silêncio maravilhoso. Pega a mão os homens. Baixa a mão os homens. Amigo, lá na sua casa, com a sua esposa e com os seus filhos, você e a sua boca, será que não dá vontade de morrer também? Vontade de ficar na rua o dia inteiro, vontade de não ficar em casa? Quantas famílias chamam Jesus, a Virgem Maria e São Miguel, quando vai dando a hora do pai chegar em casa? Sempre estúpido, sempre idiota, sempre bobão, sempre agressivo. E quantos homens ferem as suas famílias, não com as palavras que dizem, mas às vezes com as palavras que não dizem. Esse teu silêncio, esse teu jeito bonachão, pelos cantos, olhando um celular, quietão, alheio. E Moisés pediu para morrer, não foi porque o deserto era quente, não era porque a pedra era dura, foi por causa da língua do povo. Coisa terrível, não é? Sim ou não? Põe tua língua para fora e eu também. A São Miguel canta. Canta metade. Vai, faz. Faz assim agora. Faz de novo. São Miguel canta. Ainda foi pouco. Canta uns 30%. Mas aí então Deus fala com Moisés: Moisés, pega a vara, né, o teu cajado que você abriu o mar, vai ali naquela rocha, fere, machuca, essa é a palavra mesmo. Deus não falou bate, Deus falou fere, machuca a rocha, que ela vai dar água para esse povo reclamão, que fica tentando a Deus: Deus está ou não está com nós? Moisés, vai lá e pá, fere a rocha. Moisés bateu na rocha, e isso vai fazer Moisés depois errar, né? Quando Deus manda ele fazer de novo, e ele fala, enfim. Mas vamos ficar aqui só hoje. E aí então Moisés vai lá e fere a rocha, e a rocha brota água, e o povo tinha que ficar uns dias por ali descansando, e vai tomar daquela água. Por isso o salmo: hoje não fecheis os corações como em Massa e Meriba. Foi na região de Massa e Meriba que Moisés feriu a rocha, prefigurando o corpo de Jesus, a rocha da igreja, a pedra que os construtores rejeitou, tornou-se agora a pedra angular. Jesus na cruz vai ser ferido e machucado, não por Moisés. Moisés estava ali em nome de um povo pecador. Um soldado, que a gente chama de São Longuinho, São Longínimos, vai pegar uma lança e vai ferir a rocha que é Cristo, e do coração dele vai brotar água. Pois muito bem, o povo tinha essa imagem da água. E sobretudo o povo judeu tinha uma grande glória, que foi quando Deus revelou para o seu pai Jacó, onde é que tinha um poço. Esse poço estava até lá. Mas antes de eu continuar a homilia, fala para quem está do seu lado: tenta não dormir, porque você não sabe nada do que ele está falando. Por que você dorme? Acorda a pessoa que está do seu lado, pode beliscar. Isso. E aí é nesse poço de Jacó então que acontece esse encontro. Jesus está passando naquela região, Jesus vê uma situação e Jesus fala assim: olha, assim, vai lá na cidade comprar alimento. Aí Jesus está com fome, né? Aí Jesus senta no poço, meio-dia, o sol fritando na cabeça. Aí vem uma mulher tirar água, meio-dia não é hora de tirar água. Os mais antigos que tiravam água no poço sabem que não é meio-dia, 3 da tarde que você tira água, é muito cedinho. Mas por que ela era meio-dia? Porque ela já estava no 6º marido. Como é que as outras mulheres que iam cedinho tirar água olhavam para uma mulher que já está no 6º homem? Ela era excluída, fez a fama, deita na cama. Ninguém queria aquela mulher 6 da manhã, 8 da manhã tirando água. Não é assim? Aquela mulher, ela era excluída pelos próprios pecados que ela cometeu também. Então ela ia meio-dia tirar água, e aí começa essa conversa mole. Jesus chega ali: me dá de beber, você, judeu, homem, pedindo para mim. Aí Jesus começa a se apresentar. Ele é a rocha da qual vai brotar água. Jesus e a sua humanidade, Deus que se faz verdadeiro homem em Jesus, é o verdadeiro poço de Jacó. E Jesus vai dizer: se você conhecesse o dom de Deus, menina, você é que me pediria dessa água, água viva. Porque quem bebe dessa água, a água de Jacó, a água do esforço humano, volta a ter sede. Mas quem beber da água que eu der, 2 coisas. Primeiro, nunca mais terá sede. Segundo, do interior dessa pessoa vai brotar um rio, que vai jorrar dentro dela, matar a própria sede dela, ainda vai dar de beber para os outros, até o dia que morrer e entrar no céu. O que ela falou? Ainda bem que ela não era piquiriense. Se ela fosse piquiriense, ela era jacu. Aí como ela não era piquiriense, o que ela falou? Falou: eu quero dessa água, Senhor. Opa, eu que quero. Fosse um piquiriense, ia falar o quê? Mas eu, chama outro. Fosse um piquiriense, ia falar o quê?
Ah, legal. Legal. Uhum. Ainda bem que ela não é piquiriense. Ela ouviu essas duas boas notícias. Uma água que nunca mais dá sede. Então eu não preciso voltar amanhã, aqui meio-dia, com esse sol na cabeça e ficar olhando os olhos tortos das mulheres. E eu ainda vou ter fonte dentro de mim. Ela não entendeu direito tudo, mas ela viu que era bom. E o que ela falou? Senhor, então me dá dessa água, porque daí amanhã eu nem preciso voltar mais aqui, passar desaforo. Ela quis. E aí nisso, Jesus fala o que para ela? Calma, você já vai beber dessa água. Chama teu marido. Aí baixou nela a Chiquinha do Chaves. Vai buscar teu marido. O que ela fez? Baixou nela o Chapolin Colorado. Vai buscar teu marido. O que ela fez? Sim, eu vou. Então vá, Chapolin, corra. Eu vou. Gostou da proposta? Gostei. Só um pouquinho. Primeiro chama teu marido. Eu não tenho marido. Pelo menos foi honesta, né? Pelo menos foi honesta. Pelo menos sabia que juntada com fé, casado não está. Pelo menos isso. Eu não tenho marido. Jesus falou, verdade, marido você não tem. Você já teve 5, e o que você tem agora não é o seu. Aí nisso aí você está certa mesmo, menina. Jogou o cântaro fora, já foi para a cidade correndo. Depois de toda aquela conversa do Cristo. Gente, tem um homem que deve ser o tal do Cristo, do Messias. Ele falou, nem me conhecia, falou tudo que eu fiz, os 6 maridos, né? E aqui está, meus irmãos, se cumpre aqui o que a gente ouviu na segunda leitura da carta de Paulo. O que São Paulo falou? Irmãos, quando éramos ainda pecadores, inimigos de Deus, Deus nos amou e nos enviou Jesus. Não porque a gente era bom, quando a gente era ruim, Deus tomou a iniciativa e veio a nós. Isso se cumpre na vida dessa mulher. Ela está toda errada e Deus esperou ela ficar certa? Não, Deus vem quando você está errado, quando eu estou errado. Ele se antecipa, o nome disso é misericórdia. Ele se oferece a nós. Fala, meu Deus, obrigado. Eu não valho nada, mas você gosta de mim. Fecha os seus olhos. Escuta Deus cantar para você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Pode abrir os olhos. Segunda leitura da missa de hoje. Quando éramos inimigos de Deus, ainda pecadores, Ele nos amou e deu Jesus. Dom é dar, dar é dom. E aí, meus irmãos, essa é a beleza. Existe uma água que sacia a sede da vida, que dá sentido à vida, que dá paz à vida, que dá força quando a cruz visita, que dá ânimo quando o bem que eu tenho que fazer, ou que me é possível, está diante de mim, e eu tenho que ir lá fazer ou buscar aquele bem. Eu preciso da água da vida. Essa água sacia toda a sede. Quem bebe dessa água, a primeira coisa que não tem é preguiça. Um dos pecados mais feios da vida é a preguiça. A pessoa que não evolui, a pessoa que não prospera em nada, a pessoa que não vai do ponto A ao ponto B, a pessoa que tem aquela vida empacada, amarrada, e claro, alguém tem culpa, nunca ela, né? Aí você vai ver a vida da pessoa, ela é uma preguiça. Claro, uma preguiça que se veste de outras roupinhas. Timidez, trauma, ninguém me ajuda, é porque é minha infância, é porque não sei o quê. E todos nós temos uma história que merece ser escutada, mas o fato é que você é preguiçoso. Gente, tem gente que só de olhar a gente sente que ela tem preguiça. Não te acontece isso? Tem gente que só de você ver o jeito de vir, você tem uma preguiça, não tem? A água da vida, ela sacia, ela capacita, ela jorra de dentro para fora. Maravilhoso isso, sim ou não? Só que primeiro vai buscar o teu marido. A palavra que está ali para marido, que Jesus usou, é Baal. Jesus fez um trocadilho. É difícil as traduções, então eu preciso que você preste atenção em mim. Os samaritanos, essa mulher é samaritana, eles adoravam 6 deuses. Por isso que os judeus não gostavam muito deles. Eles eram um povo muito misturado. E naquela altura do campeonato, depois de alguns séculos, ali quando Jesus existe na terra, está vivo, os samaritanos tinham encontrado uma 6ª divindade. Então eles têm 6 deuses. Como é que eles chamavam cada um desses deuses? Baal. Baal. Baal, na boca do samaritano, significa o quê? Senhor enquanto Deus, enquanto divindade. É um senhor, então é um senhor enquanto divindade.
Mas a palavra Baal, também naquele contexto, sobretudo para os samaritanos, às vezes e muitas vezes era usada para a palavra marido. Marido. Então Jesus fez um trocadilho de palavras com a mulher. Vai chamar teu Baal. Acho que ela pensou, acho que ele está me mandando invocar o capeta aqui agora. Mas Baal também significa marido. Aí ela pega e fala, não, é que eu não tenho Baal, eu não tenho marido. Então, às vezes a Bíblia, como qualquer idioma, na hora de você traduzir, fazer rima, é difícil. Então vai chamar o teu marido, vai chamar o teu Baal, o teu Senhor. E aí que ela fala, eu não tenho. Jesus fala, verdade, você já está no sexto Baal. Porque de fato ela estava no sexto homem. Mas ao mesmo tempo ela tem 6 deuses. E aqui, meus irmãos, é uma pena que a grande maioria das pessoas passam a vida na terra sem entender isso aqui. Você e a sua fantasia. Santa Teresa d'Ávila dizia, a fantasia, a imaginação, essa voz interior, você conversa o dia inteirinho com você mesmo. Por que de vez em quando eu dou uns gritos na homilia, eu saio de trás do ambão, eu ando? Para garantir que 60%, vou ser generoso comigo, 70% me escute, porque os outros 30%, sabe nem que cor está a minha roupa hoje. Porque você está conversando com você e ouvindo você mesmo agora, você não está aqui comigo. Essas vozes dentro da nossa cabeça. Quem é bom só se ferra mesmo, né? A gente nasceu pobre é para sofrer. A vida é isso aí. Nem vou tentar, porque imagina, eu sou gorda, imagina, eu sou magro. Imagina, eu com esse cabelo, imagina, eu com esse nariz. E eu falar com eles, vai que ele fica bravo comigo, briga comigo. Você e essa voz que você tem dentro da sua cabeça, você sabe o que isso acontece na sua vida? Tudo que fica aqui na nossa cabeça falando com a gente, é porque de algum modo a gente acredita. Sim ou não? O que acontece com isso? Vai se tornar realidade. Você é o que você fala. Você é o que você proclama. Você é o que você diz. E não é o poder da palavra, é o poder da mentalidade, é o que roda aqui dentro da sua cabeça o tempo todo. Então, meu querido, minha querida, essa mulher acredita no quê? Vem comigo. Ela acredita que o mundo é regido por 6 deuses, por 6 entidades, por 6 Baais. E na cultura dela, Deus e marido é a mesma palavra. Portanto, ela vai se submeter ao longo da vida a 6 homens diferentes. São esses imaginários que a gente tem na cabeça, que mesmo vindo à missa uma vida inteira, não muda em muitas pessoas. Quantas mulheres fizeram dessa palavra marido um Baal? Gente, alguns casamentos, de verdade, eles são inexplicáveis. Está aí agora os tribunais da igreja, os processos de nulidade, né? Aí você senta para ouvir a história, sobretudo da parte das mulheres. Você fala, mas de onde é que você estava com a cabeça de casar? Se você não está mentindo para mim, se o que você está me contando aqui é verdade, de onde é que você arrumou de casar com esse homem? Acontece que para algumas mulheres, casamento, marido, é igual a Deus. É igual a Deus. É uma idolatria afetiva. Gente, às vezes eu ando nesse piquiri e me dói o coração. Nesse sol que está, nesse calor que está. Aí você vê algumas às vezes tão novinhas, desengonçadinhas, empurrando o carrinho, outro no braço. Parece que tem um imã dentro da pessoa, parece que ela nasceu para ser de um homem. Quantas meninas boas de igreja, parece que elas nasceram para ser de um homem. A nossa mente, o que vai aqui, é essa mente formada por Malhação, novela das 6, novela das 7, intervalinho do Jornal Nacional, não para assistir, mas para tomar banho e jantar, volta para das 8, pós-graduação no Big Brother, que formou uma geração, misturada com muita música melodramática, romântica, de chifre, de sofrimento. Aí eu bebo para esquecer, o teu cheiro quando eu sinto, e aí não sei o que, fez na vida de muitas pessoas, e sobretudo na vida das mulheres. Eu estou falando aqui com a experiência de padre. Fez desse negócio chamado homem um Baal, um senhor. Vai buscar teu Baal, vai buscar teu senhor, vai buscar teu marido, vai buscar teu dono. Eu não estou falando contra casamento, não. E nem estou falando para você que é mocinha, que homem é ruim, é para você buscar uma mulher. Pelo amor de Deus, não me confunda. Vocês riem? O povo é louco, filho. Mãe, eu fui na igreja, o padre falou que homem é ruim, então acho que eu vou ficar com a Tati. Não! Foi isso não. E quantas mulheres
na postura, no jeito, elas visivelmente estão idolatrando. O comedor de feijão, o moleque não tem nada que justifique a tua reverência, ele não tem nada que justifique a tua entrega de vida, ele não tem nada que justifique você bater de frente com pai, mãe e igreja. Nada, mas não tem nada ali. Ele é mais ou menos bonito, mais ou menos inteligente, menos do que mais de igreja, não tem nada nele. Nada. Só você viu o que você viu. Conte com as nossas orações. Vai buscar teu Baal, você já está no sexto. E na língua portuguesa, sexto de depois de quinto também é a mesma palavra onde a gente joga roupa suja, né? O sexto. Você já está no sexto. Sexto porque depois do 5. Sexto porque como uma roupa suja, minha filha. Você quer essa água? Eu tenho para te dar. Eu vim te visitar antes de você se converter, mas tem uma questão aqui. Busca teu Baal. Busca teu Senhor. Busca teu marido. Agora, fazendo uma aplicação mais ampla para a vida de todos nós. O que é o Baal que Jesus mandou buscar? Aí cada um de nós precisa saber o que é isso. Na própria vida. Aquilo ou aquele que me faz lutar, inclusive contra Deus. Aquilo ou aquele que me faz lutar contra a minha consciência. Aquilo ou aquele que me faz ficar no sol escaldante no meio-dia, pagando um preço que não se justifica. Acho que todos nós, em certa feita da vida, para alguns assuntos, acho que você, eu, todos nós, de vez em quando a gente vai viver essa experiência de dizer assim, abre aspas. Eu até queria, vírgula, mas daí não é negócio, mas daí não compensa. Fecha aspas. Aí não compensa. Aí vai ficar mais caro o molho que o peixe. E só para pagar tudo isso nisso aqui, então compra aquele lá, que ainda sobra. Você já não fez esses balanços na vida, sim ou não? Não tem coisa na vida que você falou assim, não, mas aí não compensa, sim ou não? O que é Baal? Baal é aquilo ou aquele que não compensa. Você está vendo que não? Está mais caro o molho que o peixe. Está te custando tudo. Está te custando Jesus, está te custando a Eucaristia, está te custando o céu. Mas a gente não larga. E aí, meus irmãos, a boa notícia qual que é? Tem uma água. Essa água é Cristo Jesus. No seu evangelho e doutrina, na sua Eucaristia e na sua graça. Tem um negócio, tem uma água que conserta o coração humano, que ergue a nossa cabeça, nos dá dignidade, que faz a vida valer a pena. Tem. Você não precisa sofrer do jeito que você sofre. Você acha que você nasceu para sofrer assim? É para isso que você nasceu? Aí vai lá, faz constelação familiar, pega os bonequinhos e descobre, minha bisavó, minha avó, minha mãe e eu, tudo igual. Meu bisavô, meu avô, meu pai e eu, tudo igual. Aí tudo bem, você encontra lá uma explicação. Mas você quer viver dessa explicação? Ou você quer tomar uma água que sacia toda a sede, que vira fonte dentro de você, que resolve tudo isso? A samaritana fez o quê? Eu quero. Jesus, isso aí tem, dá para mim, eu quero. E Jesus falou, filha, eu posso te dar isso. Só eu produzo isso. Só tem um problema. Isso não entra onde tem Baal. Busca teu marido, busca teu Senhor, busca teu Baal. E traz aqui para mim. Você fazendo isso, ei, aqui ó. Você fazendo isso? Está aqui o balde, está aqui o poço. Pode beber dessa água que jorra do meu coração. Busca teu Baal, teu marido. E aí, meus irmãos, um dos sinais que de fato a gente bebeu dessa água é qual? E buscar os outros. O que ela faz por primeiro? Ela vai lá na cidade e fala para os outros, acho que chegou o tal do Cristo aí, porque falou tudo que eu faço. E aí diz o evangelho que muitos foram e começaram a ouvir Jesus por causa da mulher. Olha que coisa linda. Aquela que era a excluída do meio-dia, la peligrosa. Não pode deixar homem perto dela, hein? É B.O. Não deixa teu marido perto dela. Ela é peligrosa. Wacau, wacau. Ela é doida. Agora ela... Tinha que arrumei essa, né? Veio agora. É a música da Copa do Mundo, não é? O Waka Waka Uê, não é a música da Copa? Não tem nada a ver. Mas tá bom, vai. É só para fazer assim.
É a música da serpente, né? Cuidado com ela. A serpente, né? Ai, meu Deus. Aquela que era essa, quem é ela agora? Está levando o povo até Jesus. Mas no final do evangelho diz que falaram assim: Jesus, vai embora não, amanhã é feriado, fica mais um pouco. E Jesus ficou mais 2 dias ali. Aí termina o evangelho dizendo assim: depois de 2 dias, vários disseram para a mulher: já não é mais por causa da tua palavra que cremos. Eu mesmo ouvi e vi que Ele é o Cristo, Salvador da humanidade. Eu mesmo fiz a minha experiência. E aqui, meus irmãos, para terminar a homilia, o que um padre pode fazer na sua vida? O que a igreja pode fazer na sua vida? O que esses aparatos todos, chamado liturgia, pastoral, movimento, retiro, acampamento, catequese, pode fazer por você? Produzir em você sede, esperança, mas a experiência tem que ser sua. Jesus precisa ir embora, ele não pode ficar o resto da vida ali na beira do poço, ele tem mais o que fazer da vida. E agora ele vai sair, e aquelas pessoas têm algo tão bonito na vida, sinal da maturidade, elas têm autonomia. Diga comigo, autonomia. Autônomo é aquele que é por conta. Autônomo é aquele que assume o risco. Não tem muita gente que trabalha como autônomo? Ou seja, ele sai de casa, ele paga o hotel, o restaurante, a gasolina, o pedágio. Tudo é por conta dele. E ele arrisca que ele vai ter lucro vendendo aquilo, negociando aquilo. Ele é autônomo, ele não tem carteira assinada, ele não tem férias. O dia que ele não trabalha, ele não ganha. Ele é autônomo. Ninguém o ampara, a não ser ele. E nós precisamos, meus irmãos, dessa autonomia. Olha o que várias pessoas disseram: não é mais por causa de você, amiga. Pode ir fazer tuas coisas. Deixa que eu mesmo fico com Jesus. Não precisa ninguém me apertar nem carimbar. Eu mesmo fico com Jesus. Só que a autonomia vem só depois de um certo tempo. Você não deixa uma criança ser autônoma na vida. Ele escova os dentes se ele quiser. É assim na sua casa? Ele toma banho se ele quiser. É assim na sua casa? Ele vai na escola se ele quiser. É assim na sua casa? Não. Mas vai chegar uma hora, pressupõe-se que, sem você estar presente, ele tomou banho, escovou os dentes, deu descarga, foi para a aula, sim ou não? Que a pessoa criou, autonou, pressupõe-se que acabado os carimbos, a gente veja você na mesma cadeira no final de semana que vem, porque agora você criou uma autonomia. Mas a autonomia a gente não nasce com ela, a gente educa ela. A gente fomenta isso. Lembra quando você aprendeu ou foi ensinar a andar de bicicleta? 2 rodinhas, não tem que ter 2 rodinhas? Depois tira uma rodinha, segura no banquinho. Depois tira a outra rodinha, segura no banquinho. Depois segura no banquinho, solta o banquinho, anda do lado, para de andar, foi embora. Autônomo, já não cremos porque você falou, amiga. Eu mesmo vi, eu ouvi, eu percebi, eu bebi dessa água. Isso está em mim agora. A autonomia da fé. Você conhece um monte de gente que o cabelo branqueou, caiu, o joelho desgastou, a barriga aumentou, a menopausa já fez o serviço que tinha que fazer. E a pessoa até hoje não tem autonomia espiritual na vida. É porque não me cumprimentou, é porque quando eu precisei não tinha tempo para mim, é porque nos passou na rua não me viu, é porque. Gente, não tem nada mais triste que uma pessoa de cabeça branca. Não tem coisa mais triste do que uma pessoa que devia ser digna de ser escutada como um sábio se comportar como uma criança que arruma culpado para quem é. Chega Deus disso aí na sua vida. Chega uma hora, a igreja não nos ensina no ato penitencial. Confesso a Deus, vamos lá comigo? Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, tudo que é jeito. Como é que é? Ninguém tem culpa. Olha para o céu e fala: Jesus, eu entendi. A partir de hoje eu vou ter autonomia na minha vida. Olha para o céu e fala: Jesus, eu já estou velho, já estou gordo. Vai falando as tuas bicheiras, eu vou falar as minhas. Pode ser? Eu falo daqui, você fala dali? Vamos. Olha lá, você fala: Jesus, a partir de hoje eu vou ter autonomia. Eu já estou velho. Meu cabelo nem nasce mais. De vez em quando eu sinto uma dor aqui na lombar. Jesus, tem que fazer esse meu lado esquerdo aqui. Eu não sei se é ciático, o que é. Eu acho que é a idade mesmo.
Jesus, de vez em quando eu vou dormir, Senhor, eu estalo o olho 2h30 da manhã, o médico falou, depois dos 40 é assim mesmo, padre, nem se preocupa, só vira e dorme. Vai falando aí. Vai falando assim, Jesus, já estou na menopausa, vai falando aí. Fala, Jesus, já estou aumentando o grau do óculos, Jesus, já estou aumentando o grau do óculos. Fala assim, Jesus, eu já nem posso mais pegar peso, sai, entreva. Acho que já está na hora de eu ter autonomia. Amém, minha gente? Vamos ficar em pé. Coloca a mão no seu coração. A Bíblia nos comparou a um animalzinho para nos ajudar a entender que a gente tem sede e que a gente tem que se mover em direção a Deus, que é a corça. A corça é um animal que ela sente o cheiro da água. É difícil sentir cheiro de água, né? A água nem tem cheiro. Mas ela sente o cheiro da água e ela consegue correr por distâncias muito grandes. Ela encontra a água. Porque a corça sem a água, ela é um animal que ela vai ficando muito fedido. Aí ela seca e morre. Chega a ser esquisito isso. A corça é o modelo de quem descobre a sede e de quem não quer mais nada, a não ser beber daquela água, que é o que ele mais precisa agora. Feche seus olhos um pouquinho. Assim como a corça suspira pelas águas, por ti suspira minha alma. Espírito de Deus, Espírito, ergue seus braços, vamos pedir. Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. Com seus braços levantados, Jesus pergunta a você e a mim: eu encho, eu dou, eu tenho, vai buscar teu Baal. Irmãos e irmãs, à luz do Espírito Santo, busquemos Baal. Quem é Baal na nossa vida? O que quem é Senhor da nossa vida? O que quem nos faz lutar contra o próprio Deus? Quem é Baal? Pode ser uma pessoa, pode ser um prazer, pode ser um sentimento, pode ser uma mágoa, pode ser um ressentimento, pode ser um grande sonho. Quantas pessoas o Baal dela é o sonho de, e em nome do sonho de, já chutou até Jesus para fora. Busca o teu Baal que eu te sacio. Busca Baal e eu te alimento. Busca Baal e o teu coração endireita. Senhor, quantas insatisfações e dores em nós são simplesmente falta de conversão e santidade. Quantos desencontros dessa vida, Senhor, são simplesmente falta de santidade, falta de coerência, falta de retidão. Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus, oh, enche-me, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, Oh, enche-me, Espírito de Deus. São 3 questões que mudam toda e qualquer vida. Uma sugestão. Durante a semana, coloque o seu foninho e escute esta pregação de novo, porque muita coisa que foi falada aqui. Se coloque no texto e veja a sua vida no espelho da verdade. Volte principalmente essas 3 questões finais e responda de coração ao Senhor. Deixa eu falar uma coisa aqui, que a gente pensa que todo mundo sabe, mas nem todo mundo sabe. Os anos depois de Cristo, eles são ascendentes. Os anos antes de Cristo, eles são descendentes. Alguém me fez uma pergunta certa vez, lá nesses vídeos do YouTube, que eu fiz uma citação errada durante a missa. Que eu dizia que um dos profetas exerceu o seu ministério entre 600 e 400 antes de Cristo. Ele falou, não, padre, tinha que falar de 400 a 600. Não, antes de Cristo vai caindo.
é 600, depois 300. Por quê? Porque antes de Cristo. Quando chega no zero, Jesus nasce. Aí começa. Por isso, quando a gente cita o Antigo Testamento, a data ela é sempre decrescente. Depois de Cristo, crescente. Então Jeremias foi um profeta. E a sua atuação foi no reino de Judá, principalmente em Jerusalém. Para você entender por que Jeremias falava o que ele dizia, ele exerceu o seu ministério em 3 reinados. Isso aqui eu vou ser muito breve, só para você que gosta de história. A primeira fase da pregação de Jeremias foi sobre o rei Josias. A segunda fase sobre o Joaquim. E a terceira fase, Sedecias. Ele pegou 3 reis. E vejam, meus irmãos, que cada pessoa tem um coração. Cada pessoa que você encontra, ela tem um estilo de vida. Tais pessoas, algumas pessoas, você vai fazer amizade com elas. Outras, você vai tratá-las socialmente. Outras, infelizmente, pelo estilo de vida que escolheram, você vai evitá-las. Então veja que a pregação de Jeremias tem muito a ver com o estilo do reinado para quem ele está pregando. Quando Jeremias prega para Josias, é uma pregação esperançosa. Jeremias está feliz, porque Josias, ele quis banir do seu reino todos os cultos aos deuses estrangeiros, as idolatrias. Ele queria colocar o culto ao Deus único. Com Josias, Jeremias queria amizade. Jeremias profetizava bênção. Ele morreu no campo de batalha. Quem assume o reinado é o Joaquim. Ah, meu filho, mudou a liderança, ou muda para melhor ou muda para pior. Aqui foi uma tragédia, porque o rei Joaquim levou desgraça para aquele povo e um pecado grande de Judá, que não agradou a Deus. Qual foi o pecado? Josias confiava em Deus. O rei Joaquim confiava no exército. Ele vai dizer: não adianta ter fé, o negócio é ter soldado, é ter força. Então ele faz uma aliança com os egípcios, e Deus não gosta disso, e vai dizer para Jeremias: ele está confiando mais nos carros e nos cavalos, ele precisa confiar no Senhor. Então foi uma época difícil. Aí, porque, olha aqui que interessante, Joaquim não ouviu a palavra de Jeremias. Aí Jeremias vai dizer: olha aqui, Joaquim, eu avisei, você não me ouviu, então lá vai o que Deus lhe diz: Jerusalém será saqueada. Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, ele vai neste período invadir Jerusalém e vai levar inúmeros deportados para a Babilônia. Aí as pessoas ficam chorando: ah, por que aconteceu isso? Jeremias vai dizer: porque vocês confiaram mais em vocês do que em Deus. Vocês se preocuparam com tudo, mas não preocuparam com Deus. De vez em quando eu vou benzer algumas casas, aí eu vejo porta reforçada, câmera, cerca elétrica, cachorro, tudo. Não tem problema, hoje em dia o negócio está perigoso mesmo. Mas eu vejo uma família que fez tudo na casa. Tem até um barzinho, eles gostam, né? Tem lá aquelas bebidas importadas, etc. Mas a gente não vê um crucifixo. Você não vê uma imagem de Nossa Senhora. Isso é uma família que colocou toda a segurança, mas onde que está a proteção espiritual? Aí os casais iludidos de namorados, eu nunca vi um povo tão iludido, começa a namorar com a tal da metade da laranja, coloca no outro toda a sua esperança, e eles não rezam, eles não consagram o namoro a Deus. Aí aquele ciúme de olhar celular, você está com quem, você cumprimentou a quem, onde você estava, com quem que você estava. Hora que a pessoa menos espera, lá vem mais um relacionamento por ralo. Ah, padre, como que eu fui bobo, eu não vi que essa pessoa era assim. Mas não viu, meu filho, você não reza, né? Você não reza. Antes de começar qualquer coisa, reze. Para continuar qualquer coisa, reze. Finalizou a coisa, reze. Rezar antes para consagrar, rezar durante para discernir, rezar depois para agradecer. É o que Jeremias fala com Joaquim. Você não reza, Joaquim. Você preparou um exército grandioso e não deu em nada. Se você tivesse confiado em Deus, Ele tinha protegido você. Olha que coisa.
de ontem e de hoje, né? E nós temos o terceiro rei, que é a terceira fase da pregação de Jeremias, que é o rei Sedecias. Após alguns anos de submissão à Babilônia, ele faz aí mais um conclave, uma chave com o Egito luta por ele e vence os babilônios. Aí ele vai dizer, tá vendo? Eu sou melhor do que Josias e do que Joaquim. Josias era um homem que só preocupava com as coisas do alto, não fez muita coisa. Joaquim fez uma união com os egípcios, mas ele não tinha sabedoria. Eu sou diferente. Eu fiz aliança com os egípcios, mas eu sou também um homem de oração. Querem fazer média, né? É um média. Aí Jeremias vai dizer, não adianta nada, porque seu coração é adúltero, seu coração está partido. Você está confiando em Deus, mas você confia também nas potências da terra. Então veja, meus irmãos, cada época um rei, um pensamento. Esses três aqui mostram os três tipos de pessoas que a gente se relaciona. Tem pessoas que confiam em Deus, tem pessoas que confiam nas coisas do mundo, e tem aquele que é mais difícil de lidar. Ele confia nas coisas de Deus e nas coisas do mundo ao mesmo tempo. Então a gente lida muito aí com muitos Josias, Joaquins e Sedecias. Cabe a nós selecionar quais as pessoas morarão no nosso coração, quais as pessoas que nós vamos levar para dentro da nossa casa, quais as pessoas que sentarão em torno da nossa mesa. Em certo, qual período, nesses três períodos, que a leitura que nós escutamos foi escrita? Tem vários estudiosos, uns colocam no primeiro, uns colocam na terceira fase, mas não, aqui não vai alterar o que a leitura quer nos dizer. Quem está com o folhetinho quiser acompanhar, claro que eu não vou explicar a leitura toda pelo tempo, eu destaquei algumas pequenas partes. A leitura vai dizer assim: dias virão, diz o Senhor. Quem é que diz? O Senhor. Então vai acontecer. Deus, Ele tem palavra. Não desconfiem da palavra de Deus como nós desconfiamos das palavras das pessoas, porque hoje muita gente não tem palavra mais. Por isso que hoje é tudo documentado, é tudo carimbado, é tudo registrado, é tudo filmado, é tudo fotografado. E na frente do juiz a pessoa vai dizer: nego, não me lembro de ter assinado isso não. Não, você está na imagem. Eu não estou lembrado disso não, meu sósia não. Não fui eu não. Tem palavra nenhuma. Muitas pessoas já não têm palavra nenhuma. Aí nós achamos que Deus perdeu a palavra. Deus perdeu a palavra. Mas quando Deus diz, vai acontecer. Toda vez que a Bíblia fala assim, é o Senhor quem diz, o Senhor disse, Jesus Cristo disse, você vai voltar lá no Gênesis, na criação do mundo. E Deus disse, faça-se a luz. Et lux, e a luz se fez. Separe a terra da água, separou. Noite e dia, Deus ia dizendo e as coisas iam acontecendo. Por quê? Porque a palavra de Deus é criadora. Quando Deus diz, acontece. É por isso que Jeremias diz para esses três reis, é o Senhor quem diz. Eu sou apenas porta-voz da palavra, é o Senhor quem diz. E se o Senhor disse, vai acontecer. Meus irmãos, sabe por que é bom você ler Bíblia? E por que ganha quem lê Bíblia? Porque a sua Bíblia fechada é um livro igual outro qualquer, mas quando você abre a sua Bíblia, ela é boca de Deus na sua vida. E quando você lê assim, dias virão, diz o Senhor, Ele está dizendo para quem? Para você que está lendo a palavra. Aí você vai tomar posse daquela palavra e vai dizer, se Deus disse, vai acontecer. Se Deus disse, vai acontecer. E Ele vai dizer o seguinte, dias virão em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. Aqui, para você entender o texto, você pode colocar com a sua vida e com a sua família. Deus quer fazer conosco uma aliança. Na Bíblia, a palavra aliança do latim é testamentum,
que deu testamento em português. Por isso, o Antigo Testamento e Novo Testamento. Testamento é a mesma coisa que aliança. Na Vulgata, na Bíblia em latim, toda vez que fala aliança, aparece testamento, porque testamento é uma aliança. Então Deus quer fazer uma aliança com a humanidade, que nós falamos, e não dá tempo daqui eu entrar nisso, só para citar, Antigo Testamento, Novo Testamento. O ideal e o certinho seria Antigos Testamentos e Novo Testamento. Por quê? Porque no Antigo Testamento não é uma aliança só. Deus fez inúmeras alianças com o povo, e o povo foi quebrando aliança atrás de aliança. Aliança atrás de aliança. Deus fez aliança com Noé, Ele fez aliança com Abraão, fez aliança no tempo do profeta Samuel, e o povo foi quebrando, foi quebrando. Aí Jesus vai dizer: eu vim fazer a nova e eterna aliança pelo seu sangue. Você escutou há pouco, eu consagrando aqui, o padre disse: tomai todos e bebei, este é o cálice da nova e eterna aliança, não há outra. Então Jeremias, quando fala desta aliança nova que Deus fará, não é uma aliança escrita, não é uma aliança de livro, é uma aliança do coração. Aqui, meus irmãos, eu estou falando de espiritualidade. Espiritualidade. Eu tento fazer o melhor que eu consigo para levar os fiéis a uma espiritualidade, porque um dia todos vocês que estão aqui, vocês vão morrer, e eu também. E eu quero ter pelo menos a minha vida de padre reta, para que eu carregue somente os meus pecados e não de vocês também. Mas eu fico vendo certas pessoas da igreja, que não há caso de apontar ou julgá-las, mas dizer que é um povo que vai à igreja, mas é um povo que perde um tempo. Porque a pessoa, ela vem à igreja, mas a igreja não entra nela. Ela vem na igreja, mas a palavra de Deus não consegue penetrar este coração endurecido. Ela vem na igreja e o sacrifício dela não é aceito. Pessoal totalmente voado, totalmente presente de corpo, mas desconectado de coração. É o famoso católico de corpo presente. Alguém me perguntou assim: padre, o senhor celebra missa de corpo presente? Eu falei: todo domingo. Mas nossa paróquia morre gente. Eu falei: não, na igreja tem muita gente que está lá, mas é de corpo presente. A cabeça está voando, a pessoa quer boteco, quer futebol, é dinheiro, é mulher, espiritualidade são poucos. Mas cabe-me mostrar o caminho, porque a pessoa verá o quanto ela perdeu e o quanto que ela estava errada e iludida quando ela morrer. Mas quando ela morrer, eu quero ter a minha consciência tranquila, que nesse dia a pessoa vai dizer: o padre avisou, o padre falou, eu que não escutei. É um texto bíblico, meus irmãos, que tem que cair sobre nós igual uma luvas. Vocês lembram daquele rico que estava banquete todos os dias, e do pobre Lázaro, que comia as migalhas da mesa? Morreu o rico e morreu o Lázaro. Lázaro, quando ele acorda, ele está do lado de Deus. O rico, quando acorda, ele está queimando o fogo do inferno. Aí ele vai dizer para Abraão: ô pai Abraão, pede que Lázaro molhe o dedo na água e coloque uma gota na minha boca, porque o tormento aqui é demais. Aí Deus vai dizer, Abraão vai dizer: não tem como, nem se eu quisesse, Lázaro chegaria aí, porque entre nós há um abismo intransponível. Quem está aí jamais virá para cá, e quem está aqui jamais irá até aí. Agora, gente, é que o bicho pega. Olha o que o cara vai dizer: pai Abraão, então peça que um morto vá na minha casa e fale com a minha família o que eu estou passando, para que eles não venham parar aqui também. O que Abraão respondeu? Eles têm os profetas e sacerdotes, que ouçam as pregações que eles fazem. Aí ele vai dizer: mas pai Abraão, se um morto ressuscitar, eles vão acreditar. Aí Abraão vai responder: se eles não acreditam nas pregações que ouvem, um morto pode até ressuscitar, eles vão continuar não acreditando. Quer dizer, quantas vezes, meus irmãos, a pregação da igreja, ela vai atingindo pessoas na igreja mortas,
Pessoas que não se abriram ainda e não caíram ainda para a realidade espiritual, buscando o sentido da sua vida em Jesus Cristo, buscando conhecer a palavra. Esta é a aliança que Deus quer fazer comigo e com você. E não é uma aliança no dedo, é uma aliança no coração. É uma aliança no coração. E aqui Deus vai dizer que tipo de aliança que é essa. Não será como a aliança que firmei com seus pais. Qual aliança que Deus está dizendo e qual aliança que Ele fará? A aliança que Ele está dizendo no Monte Sinai, os 10 mandamentos. A aliança que Ele fará no sangue de Jesus Cristo, no alto do Calvário. No alto do Sinai, as tábuas da lei. No alto do Calvário, o sangue de Cristo, a lei do Antigo Testamento e a aliança do Novo Testamento. Por isso que Deus vai dizer, não será como a aliança que fiz com seus pais. A aliança do Sinai, meus irmãos, que o povo não é fácil não. O povo não é fácil não. Deus deu as tábuas da lei para Moisés. Aquelas tábuas da lei estavam em pedras. 3 mandamentos numa tábua, 7 no outro. Por quê? Os 3 mandamentos de Deus e os 7 mandamentos do nosso relacionamento. Quando Moisés desce com as tábuas da lei, o povo tinha feito um bezerro de ouro e tinha adorado o bezerro como se fosse Deus. Abraão vai e quebra as tábuas, manda quebrar o bezerro, Deus fica furioso com o povo. Moisés reza, pedindo que tenha paciência, misericórdia. Deus tem paciência, faz a aliança de novo, dão as tábuas de novo. Só que aqui tem um detalhe: os 10 mandamentos, chamado de 10 palavras, estava fora do povo, não estava no coração do povo, estavam na talha. Então ali o pessoal lia os mandamentos, mas fingiam que não entendiam e continuava a vida de sempre. Os estudiosos vão dizer que aqueles mandamentos eram leis externas e não atingiam o coração do povo e nem mudava a maneira do povo agir. Quem me conhece de perto sabe, e quem já teve comigo alguma orientação, as pessoas trazem perguntas tipo assim: padre, isso é pecado? Isso aqui eu posso ou não posso? O problema não é que a pessoa não sabe o que é ou que não é pecado. O problema é que ela está querendo uma confirmação de uma lei externa. Para mim é muito fácil falar, é pecado, ou não é pecado. A lei é externa. O problema aqui não é saber se pode ou não pode, é saber se essa palavra ela está num livro, numa Bíblia, no Código de Direito Canônico, no Catecismo da Igreja Católica, ou se ela está inscrita no teu coração. Porque se você só sabe da lei, isso não é garantia que você vai cumpri-la. Se você sabe que tem que virar à direita, não é garantia que você irá virar. Esse é o problema que Deus viu no povo. O povo sabia os 10 mandamentos de cor, mas eles não estavam vivendo nenhum. Quer dizer, a lei estava fora deles. É por isso que Deus vai dizer assim: esta é a aliança que estabelecerei com a sua família e com você. Hei de imprimir a minha lei no íntimo da sua alma e gravá-la no seu coração. Aqui, meus irmãos, é a nossa oração. Quando você for rezar, diga: Senhor, grave a tua lei no meu coração. Senhor, escreva a tua palavra no meu coração. Eu quero te conhecer verdadeiramente. Eu não quero obedecer a lei por obediência, eu quero obedecê-la por amor. Amor a ti, gratidão pelo que o Senhor fez por mim na cruz. Porque vai chegar o momento, porque o momento vai chegar, e quem vai preparar esse momento para você é o próprio diabo. Credo, Padre, vai preparar para mim tantos, quem não vai preparar para você? Onde você está sozinho, onde ninguém está te vendo, e ninguém vai ficar sabendo, e você sabe da lei. Naquela hora, o seu sim e o seu não depende da lei, depende do amor e do temor a Deus. Porque se for só pela lei, o que os olhos não veem, o coração não haverá de sentir. Então deixa eu aproveitar. O importante não é não pecar, o importante é que as pessoas não saibam. Esta é a lei externa. Tem até uma rodovia americana com a placa
Estados Unidos é famoso isso, né? Tem aqueles outdoor, e atrás do outdoor tem um carro da polícia. Eles ficam vendo a velocidade do carro. Aí a rodovia era de 120. Passou um carro a 180. A polícia não deixa. E já entrou. Aí o cara já foi parando. O policial desceu e falou com ele assim: baixa o vidro aí. Pois não, policial, você não viu a placa ali atrás de 120, não? A placa eu não vi, foi o senhor. Entendem? Este é o problema de muito cristão católico. A placa eles viram, eles não viram, foi o Senhor. É aqui que a coisa muda. Você ver placa e obedecer placa é religiosidade, mas você fazer o certo por causa do Senhor é espiritualidade. É isso que Deus quer. Eu não quero um povo de boca que vai na igreja, amém, glória, santo, mas lá fora vive pior que um ateu. Eu quero gravar a minha lei no teu coração. Eu quero imprimir a minha lei na tua alma. Deus, Ele quer o nosso amor. A coisa mais triste no relacionamento humano, e ninguém aqui quer ter um relacionamento desse, é você ter alguém do seu lado por interesse. Aí eu casei por você, eu te odeio, eu acho que você é uma pessoa nojenta, mas eu casei por causa do seu dinheiro, das nossas viagens, das comidas, da casa e da roupa que você me dá. Você quer viver com uma pessoa dessa? Alguém que frequenta a sua casa só por interesse. Aí eu vim aqui na sua casa porque você é rico, vocês comem bem, tem televisão grande. Eu acho essa família chatíssima, viu? Chaté. Mas eu vim aqui porque aqui eu tenho muita coisa que eu não tenho lá fora. Mas que pessoa que é essa? Não gosto de vocês não. Eu gosto do que vocês me dão. Interesse. Deus não quer uma fé interesseira. Deus quer uma fé gratuita, uma fé de amor, uma fé que nos leve a adorá-lo em espírito e em verdade. E para quem vive tudo isso que eu preguei até agora, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Meus irmãos, nós somos o povo de Deus, e Deus é o Deus deste povo que nós somos. Santa Teresinha de Lisieux, quem nunca leu, gente, leia, não morra sem ler. Um dia uma pessoa falou: padre, você sabe qual livro que a gente tem que ler antes de morrer sem ser a Bíblia? Eu falei: qual para você? O Pequeno Príncipe. Legalzinho também, mas eu acho que não é esse não. Qual, padre? O senhor acha que ninguém pode morrer sem ler o livro? A História de uma Alma, de Santa Teresinha do Menino Jesus. Fora do comum. Você vai lendo aquilo ali na simplicidade. Na simplicidade. Santa Teresinha vai dizer assim, entre tudo que está lá, né? Ela dizendo: eu rezo muito pela minha madre, porque toda madre, ela é colocada num lugar de destaque. E toda madre é feita de louça, ela é muito bela, então ela é colocada no alto. Eu não, eu sou uma vasilhinha sem valor, e por isso eu não estou no alto. Deus me coloca embaixo. E por que eu rezo pela minha madre? Porque não tem como eu cair se eu já estou no chão. Eu rezo por ela que está no alto, porque se ela cair o estrago é grande. De uma coisa pequenininha, Santa Teresinha diz lá na História de uma Alma. Quer dizer, um livro, e ela vai resumir a primeira leitura numa frase que está lá. A espiritualidade de Teresinha era de tanto amor a Nosso Senhor, que ela vai dizer assim: eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Nós temos uma outra Teresa, não de Lisieux, mas de Ávila, a Teresona, né? Nós temos a Teresinha, que é de Lisieux, e a gente fala Teresona, que é de Ávila, Teresa d'Ávila. Muito austera, muito firme, muito brava. Uma madre, né? Queria as pessoas o melhor para Deus. E depois que ela fez uma oração na capela, ela está indo para o seu quarto, ela escuta uns passinhos correndo no corredor do convento. Ela, muito brava, fica olhando quem é, passa o menino. Ela vai e pega o menino pelo braço e falou assim: quem é você? Como que você está aqui no Carmelo até agora? Como que você está dentro de um convento? Você entrou aqui como? E o menino falou assim: mas quem é você? Vai me pegar pelo braço e falar comigo desse jeito? Ela respondeu: eu sou Teresa de Jesus. E o menino respondeu assim: então me dá um abraço, porque eu sou Jesus de Teresa. Era o menino Jesus, só que ele sumiu, né? É um escrito que está na vida dela. Gente, veja a experiência que os santos tiveram, e olhe-se no espelho e veja a experiência que você tem de Deus.
Veja a quantos anos-luz não está. E eu não estou pregando para pessoas que estão no mundo, estou pregando para os senhores que vêm à missa, que estão na igreja. Como está a sua espiritualidade? Como está o seu amor a Deus? Você já sentiu que Deus gravou no seu coração a sua lei? Que Deus colocou no seu coração, no íntimo da sua alma, o sonho dele para a sua vida? Gente, enquanto você não viver o sonho de Deus, você não vai ser feliz. Tem gente que fica dando murro em ponta de faca a vida toda. E eu não falo de área apenas relacional, de amor, não. Eu falo de completude, de realização na área profissional, na área financeira, na saúde física, mental, espiritual, emocional. Deus, Ele vai dizer: eu vim para que vocês tenham vida, e vida plena. Quantas pessoas não têm vida plena, têm uma vida pequena? Parece, mas não é a mesma coisa. Você tem vida plena? Não, eu tenho vida pequena. Não, é vida plena. Gente que caminha pesado. Não, padre, estou cansado, minha vida não está leve não. Meus problemas não estão leves não. Falou, que coisa estranha. Eu leio na Bíblia o contrário. Vinde a mim, vós que estáis cansados e fatigados com o peso dos vossos fardos. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e eu vos aliviarei, eu vos darei descanso, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. E como que você me explica, você sendo um cristão católico, que comunga, que ouve a palavra, tendo uma vida pesada, um coração onde Deus ainda não escreveu a sua lei? De tem alguma coisa errada, e que precisa ser resolvida. Precisamos voltar ao Senhor. E aqui a pérola, por isso que eu fiz a introdução: todos me conhecerão. Esse conhecer é a mesma coisa de todos me verão. Ver a Deus é conhecer a Deus. Conhecer a Deus é ver a Deus. Nada é mais importante do que isso. Você pode saber de tudo, mas se você não conhecer a Deus, você não sabe de nada. Santo Afonso Maria de Ligório vai dizer que no dia da nossa morte, você vai olhar para a sua vida e vai chegar a uma conclusão: tudo que eu fiz foi bom, tudo que eu estudei foi bom, tudo que eu construí foi bom, mas agora a única coisa que é boa é o meu conhecimento de Deus, porque o resto não vale nada aqui. Então preparem, que nós estamos caminhando para este encontro definitivo. E o final da primeira leitura faz essa ligação com o Evangelho: porque vou perdoar os seus pecados e não lembrarei das suas faltas. Quem é que nos perdoa os pecados e não lembra das nossas faltas? Jesus Cristo. Aí nós vamos para o Evangelho. E o Evangelho, eu vou ser bem pontual, o nosso tempo já urge. Vou apenas citar alguns pontos importantes. Está em João 12, do 20 ao 33. O Evangelho, ele faz consonância com a primeira leitura. A primeira leitura, ela prefigura o Evangelho, e o Evangelho ilumina a primeira leitura. Só para você entender que isso aqui as pessoas não esquecem. Eu vou ler aqui, o Evangelho. Tirei o óculos, estou lendo o Evangelho. Olha só, não estou lendo nada no Evangelho, né? Estou lendo o Evangelho. Aí eu vou olhar para o Antigo Testamento. Eu li João, o Evangelho de hoje, João 12. Agora eu vou ler Jeremias. Como que eu leio Jeremias? Aí padre, fala, não, é pegando a Bíblia não. Você tem que colocar um óculos primeiro. Qual que se chama esse óculos aqui? Jesus Cristo. Você pega a revelação de Cristo e coloca nos teus olhos. Aí você lê Jeremias pela lente de Cristo. É assim que se lê Bíblia. Porque Jeremias prefigura o Filho de Deus, o Salvador, o Messias. Para você entender Jeremias, você tem que lê-lo com a ótica em Jesus. Senão você não vai entender Jeremias. E eu acabei de ler para vocês Jeremias e mostrei a ligação dele com a nova aliança no sangue de Jesus. Quando é que nós temos a lei escrita no nosso coração? Quando o coração de Cristo é aberto e o véu se rasga do alto a baixo. Não está na Bíblia? Sim ou não? Por que o véu se rasga do alto a baixo? Porque se fosse o ser humano rasgando, eles rasgariam de baixo ao alto. Não, se ele se rasga do alto a baixo, só poderia rasgá-lo do alto quem está no alto. Então é Deus que rasga o véu. São coisas pequenas na Bíblia que passam, as pessoas não veem, e a coisa está lá, né? E o Evangelho está em Jerusalém.
Alguns estudiosos dizem que este texto foi depois que Jesus entrou em Jerusalém no domingo de Ramos. Isso aconteceu na parte da tarde. Alguns estudiosos colocam o texto aí. Nós temos aqui a pessoa, os gregos. Está escrito no texto, naquele tempo, alguns gregos. E aqui nós temos dois, Filipe e André. Filipos, Andreas, são dois nomes gregos. O que significa o nome Filipe? Domador de cavalo, é quem gosta de cavalo. E o nome Andréa, o André, significa corajoso, vigoroso, forte, né? Então nós temos o nome de dois discípulos de Jesus que têm nomes gregos. E o interessante no texto é que esses gregos tinham ido em Jerusalém para adorar o Senhor. Era a festa de Páscoa. Só que eles tinham ido aonde adorar o Senhor? No templo de Salomão. É o de São Paulo não, é o de Jerusalém, original. Certa vez, o templo era tão bonito que os discípulos falaram com Jesus. Jesus estava lá conversando com as pessoas e os discípulos assim, ó. Aí Jesus falou assim: o que é, gente? Com essas bocas abertas? Deixa, Senhor, que maravilha de templo, que beleza, que tamanho, pedras preciosas. Jesus falou assim: contemple enquanto tem, porque dias chegarão em que não ficará pedra sobre pedra. Jesus já tinha prefigurado a destruição do templo. Olha que interessante, meus irmãos, os gregos tinham ido a Jerusalém para adorar a Deus no templo, para conhecer a Deus, para ver a Deus. O que os gregos disseram para Filipe? Queremos ver Jesus. Vamos repetir? Queremos ver Jesus. Por que eles não estavam no templo e eles queriam ver a Jesus? Porque agora o templo de Deus não é a casa de pedra, mas é Jesus. Jesus é o coração de Deus, Jesus é o próprio Deus. E quando eu quero ver Jesus, eu quero conhecer Jesus. Interessante que Filipe foi dizer para André, eu não queria ir sozinho, para falar com Jesus. Aí eles chegaram para Jesus e falaram: Jesus, tem muitos gregos aqui que querem te ver. O que eles esperavam que Jesus fizesse? Das duas, uma: vamos marcar um horário para recebê-los? Ou, onde eles estão? Pode chamar lá. Jesus não fala nada disso. Quando eles dizem que eles querem ver Jesus, Jesus responde assim: chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Quando é que Jesus será glorificado? No alto da cruz. A cruz é a glorificação de Deus. Lá nas bodas de Caná, quando Nossa Senhora chega para Jesus e diz assim: o vinho acabou, eles não têm mais vinho. O que Jesus responde? Minha hora? Eles acham que é a hora de fazer vinho. Não, é a hora da glorificação, é a hora da cruz. Lá Jesus disse: minha hora não chegou. Agora para Filipe e André, ele vai dizer: minha hora chegou. Meus irmãos, diga você também isso: a minha hora não é para depois, é para agora. Minha hora chegou. A minha hora de ter o meu coração aberto para Deus, de ter gravado no meu coração a sua lei, o seu amor. E Jesus vai dizer assim, ó, a gente não, né, por isso que tem que explicar. Jesus, os gregos querem te ver. Chegou a hora em que o Filho do Homem será glorificado. O que Jesus está dizendo para Filipe e para André? Se eles quiserem me conhecer, porque ver aqui é conhecer, como a primeira leitura, todos me conhecerão, ou todos me verão. Queremos ver Jesus, queremos conhecer Jesus. É chegada a hora em que o Filho será glorificado. Aonde? Na cruz. O que Jesus está respondendo então? Eles querem me ver? Peça que eles olhem para o crucificado. Quem quiser entender a Deus e entender o amor de Deus, precisa contemplar a cruz, o crucifixo. E minha pergunta é: na sua casa tem um crucifixo num lugar de destaque? Na sua casa tem Jesus crucificado grande para que você olhe e veja e conheça e aprofunde naquele amor? Jesus vai dizer: em verdade vos digo. Quando ele fala em verdade, é uma verdade verdadeiramente verdade.
Se o grão de trigo lançado à terra não morre, ele fica só, mas se morrer, dará muito fruto. Ele está falando de quem? Dele. A vida de Jesus foi um grão de trigo lançado na terra. Tanto que era Jesus, ele convida 12, e hoje a nossa família católica cristã, nós somos mais de 1 bilhão de fiéis. Ou seja, um grãozinho de trigo que Jesus vai dizer que não é só ele não, sou eu e você também. Quem ama a sua vida vai perdê-la, mas quem despreza a sua vida neste mundo, vai conservá-la para a vida eterna. O que é desprezar a sua vida? Não é viver uma vida desprezada, não. É você saber que vida é ponte e não é morada. Nós não estamos aqui neste mundo para morar, nós estamos aqui de passagem. Então Jesus está falando, não se apegue à sua vida, porque vai passar. Veja, você que estava aqui, você lembra de coisas da sua infância. Você já teve 18 anos, teve 20, teve 30, já teve 40, tem uns que estão chegando nos 50, 60, 70, que já viveu mais, está lá perto de 80, e a vida está passando, meu irmão, ó, não tem como parar o tempo. E tem gente que acorda só quando não tem mais tempo, cuidado com isso. Tem gente que só acorda para a vida quando não tem mais tempo, aí já era, aí passou. Jesus está falando, não se apegue a esta vida, se apegue em mim. Eu falei na primeira leitura, os reis lá que queriam se apegar no exército egípcio, e Jeremias falou assim, não apegue nesta vida, gente, a segurança dessa vida passa, se apegue em Deus. Se alguém me quer seguir, que me siga, e aonde eu estiver, estará meu servo, e se alguém me servir, meu Pai o honrará. Diga alto assim, eu quero isso. Eu quero isso. O que você quer? Ser honrado por Deus. Quem honrar a Jesus, será honrado pelo seu Pai. Deus tem preparado honra para você. Honra que o mundo não pode lhe dar. A honra de Deus é no outro nível. É uma honra que o mundo não pode nos dar, e quanto Deus dá, o mundo não pode tirar. Oh glória, hein? Maravilha. Nós queremos isso. Aí Jesus vai dizer assim, ele também passou por tristeza, né? Agora a minha alma está perturbada. A gente fica triste, não fica? A gente não acorda de vez em quando meio depressivo, meio preocupado, cabeça baixa. Jesus fala, eu também. A minha alma está triste, perturbada. Mas o que eu vou dizer? Ô Pai, me salva desta hora, mas foi por causa disso que eu cheguei nessa hora. Pai, glorifica o teu nome. Meus irmãos, esse versículo aqui, ele é central, que Jesus está dizendo que ele sabia para que veio. Ele veio para morrer na cruz. Jesus, quando morreu na cruz, não foi um acidente de percurso. Eu já escutei isso dentro da igreja. Eu já escutei isso até de professor. Jesus não veio para morrer na cruz. Isso foi um acidente de percurso, foi um fracasso. Pelo amor de Deus, meu chapa, para de ler livro e vai ler Bíblia. Jesus já sabia, ele está falando, a minha alma está amargurada, mas vou falar para o meu Pai me livrar desta hora. Foi para esta hora que eu vim. Jesus nos disse, assim como Moisés ergueu a serpente de bronze, o Filho do Homem será levantado. Aí ele vai atrair todos a ele. Jesus sabia, eu nasci para morrer. E só um detalhe, porque não dá tempo de falar tudo. O que é manjedoura? Como que se faz uma manjedoura? Com paus cruzados, com madeira cruzada. Jesus foi colocado na manjedoura, mostrando para ele, prepara, o teu início foi madeira cruzada, e o final também o será. Só que no início você estava sobre ela, no final você estará pregado nela. A Bíblia é muito clara, as coisas são claras, né? E por último, Jesus vai dizer no final do Evangelho, chegou a hora em que este mundo vai ser julgado. Chegou a hora em que vai ser expulso o príncipe deste mundo. Meus irmãos, o crucifixo tem o poder de expulsar Satanás. A cruz tem um poder de exorcismo. Então tenha na sua casa uma cruz benta. Você não imagina o poder que estará dentro da sua casa contra o mal. Um anel de cruzinha, um crucifixo no peito, um chaveiro. Jesus está falando, o príncipe do mundo, que é o diabo, vai ser expulso. Por qual poder? O poder da cruz. E quando eu for elevado na terra, eu atrairei todos a mim.
Meus irmãos, por último, eu coloco apenas 3 questões. Vou apenas lê-las e reflita no seu coração. Só essas 3, estava mais uma pregação de 1 hora, mas eu não a tenho. Vamos lá. Primeira, o caminho que Jesus nos aponta é o caminho de obediência a Deus e amor até o extremo de entrega total da própria vida para servir a Deus e aos irmãos. Parece que em pleno século 21, um caminho pouco atraente, pouco lógico e desligado. Por isso muitos não o querem. E você? Segunda pergunta. Sentimos-nos com coragem para remar contra a maré e dar testemunho com as nossas palavras, gestos, com a nossa vida, o caminho de Jesus? Você tem coragem de remar contra a maré? Você tem coragem de ser criticado, perseguido, deletado, porque você não aceita as coisas mundanas, mas você está vivendo na lei de Deus? Aqui é uma reflexão. Posicionamento com Cristo é remar contra a maré. O mundo está indo para o abismo, nós estamos indo para o céu. Aquele que não rema contra a maré tem que rever o seu cristianismo. Talvez nem católico você seja de verdade. E terceiro, somos capazes de afirmar, mesmo que nos ridicularizem, persigam e condenem, a nossa convicção de que a proposta de Jesus é a única que tem sentido e que me faz feliz de verdade? São 3 questões que mudam toda e qualquer vida. Dou-te uma sugestão. Durante a semana, coloque o seu foninho e escute esta pregação de novo, porque muita coisa que foi falada aqui. Se coloque no texto e veja a sua vida no espelho da verdade. Volte principalmente essas 3 questões finais e responda de coração ao Senhor e peça sempre: eu quero ver Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.